Olá, pessoal! Retomamos aí conteúdos de arte e hoje nós falaremos sobre linguagens artísticas. Então, vamos lá! Bom, antes da gente entrar nas linguagens artísticas propriamente ditas, cabe a gente estabelecer como é que funciona a relação emissor-receptor dentro do campo da arte. Então, as linguagens, a gente pode estabelecer duas formas de linguagem. A linguagem como comunicação e a linguagem como interação. Bom, a linguagem como comunicação, ela se caracteriza pelo falante ativo, ou seja, o emissor ativo, quem comanda a fala, e o ouvinte, o receptor passivo. Na linguagem de comunicação, a linguagem funciona ou não funciona. Ou seja, o receptor ele pode conseguir entender a mensagem do emissor ou não. No entanto, essa linguagem ela exclui as artes porque estas não transmitem ideias exatas. Tá? Então, a linguagem como comunicação ela tem por objetivo passar informações mais precisas, exatas, o que exclui as artes aí, nesse campo aí da linguagem como comunicação. E aí nós entramos na segunda forma de linguagem, que é a linguagem como interação. Que diferente da linguagem como comunicação, o ouvinte, o receptor, ele não é passivo. O ouvinte, o receptor, ele tem função ativa. Ele interage com o emissor, com o falante. Então, nesse fenômeno da linguagem como interação, esse fenômeno assume uma complexidade aí das relações humanas, o que possibilita interlocuções, trocas e construção de conhecimento. Então, as artes elas se inserem aí na linguagem como interação, porque ela não se caracteriza pela relação unidirecional emissor-receptor, mas a arte ela faz com que o receptor ele tenha uma função ativa, ele dialogue com o emissor. Por isso a arte ela é diferente da linguagem como comunicação, ela se encaixa aí na linguagem como interação. Tá? Na concepção da linguagem interacionista, a arte é uma linguagem. Dessa forma, como são diversas as inúmeras expressões artísticas, inúmeras são as linguagens artísticas que nós veremos a partir de agora. Bom, as linguagens artísticas elas se dividem em artes visuais, música, artes cênicas e artes híbridas. Tá? Ainda temos as chamadas artes literárias, que nós vamos abordar aqui no canal em conteúdos de literatura. Okay? Então, no campo das manifestações artísticas mesmo, que trabalham com imagens, nós trabalharemos com artes visuais, música, artes cênicas e artes híbridas. As artes visuais abrangem a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, o grafite, a colagem, a fotografia. A música, as artes cênicas, que abrangem a dança e o teatro. E as artes híbridas, que abrangem o cinema, a videoarte, as instalações, o happening, a performance e por aí vai. Ok? Bom, as artes visuais. O que caracteriza as artes visuais? Artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Elas são criadas a partir de várias ferramentas ou instrumentos, como o papel, a madeira, o gesso, a argila, programas informáticos de computador, máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras, máquinas fotográficas, smartphones, webcams, dentre outras. Tá? Bom, as artes visuais, ela tem os seus elementos que são os chamados signos das artes visuais. Então, o elemento básico da arte visual é o ponto.
nós colocamos aqui, ó, é a unidade mínima da linguagem visual. A partir do ponto surgem os outros elementos, né? Então, por exemplo, se você faz um ponto e risca para o lado, né, você tem uma sequência de pontos, né, que é a chamada linha, né, que é o segundo elemento da arte visual, que dá a impressão de continuidade e dá um registro do movimento de um ponto, como nós podemos ver aqui. Ó. Nós aqui temos um ponto, se rabiscarmos para o lado, nós temos uma sequência de pontos que dá forma a uma linha. Bom, o terceiro elemento é o da forma, né? Que surge a partir do direcionamento que damos às linhas, né? Então, apesar de permitir infinitas possibilidades, 3 são as formas básicas, né? Que é o círculo, o quadrado e o triângulo. Tá? O quarto elemento é o da cor, né? A impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos olhos. A cor branca, ela representa as 7 cores do espectro. O vermelho, laranja, amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que também são as cores que compõem o arco-íris. Tá? A junção dessas 7 cores forma a cor branca. A cor preta representa a inexistência de cor ou ausência de luz. Bom, e aqui do lado eu tenho um círculo cromático para vocês, que nós temos aqui a representação de cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são aquelas encontradas aí na natureza, né, em sua forma natural, como o amarelo, o vermelho e o azul. Né? A partir da junção de 2 cores primárias, nós temos aí a formação de cores secundárias, como o verde aqui, né, que é a junção do amarelo com o azul. Nós temos aqui o roxo, que é a junção do vermelho com o azul. Nós temos o laranja, que é a junção do vermelho com o amarelo, beleza? E nós temos as cores terciárias, que surgem a partir da junção, da fusão de uma cor primária com uma cor secundária. No caso aqui, o amarelo laranja, que é a junção do laranja, que é uma cor secundária, com o amarelo, que é uma cor primária. O amarelo verde, que é a junção do amarelo, cor primária, com o verde, que é a cor secundária. O azul verde, que é a junção do verde, né, secundário, com o azul, que é o primário. O violeta, que é a junção do roxo, uma cor secundária, com o vermelho, que é a cor primária. E o vermelho laranja, que é a junção do vermelho primário com o laranja, a cor secundária. Então, as cores primárias são aquelas encontradas naturalmente na natureza. As cores secundárias resultam da fusão de 2 cores primárias. E as cores terciárias surgem a partir da junção de uma cor secundária com uma cor primária. Ok? Bom, e o quinto elemento das artes visuais é a textura. Né? No âmbito das artes plásticas, é o elemento visual que expressa a qualidade tátil das superfícies dos objetos, conforme nós podemos perceber aqui. Né? A textura ela já é mais perceptível no campo das artes plásticas, né, que expressa a qualidade tátil, né, ou seja, do toque das superfícies dos objetos. Né? E aí, o que seriam as artes plásticas? Né? Quando nos referimos às artes plásticas, estamos nos reportando ao que reconhecemos através de elementos visuais e táteis, como o desenho, a gravura, a pintura ou a escultura. Porém, o estudo desses elementos se faz necessário em outras linguagens das artes visuais, como o vídeo, o cinema e a fotografia. Então, as artes plásticas, elas abrangem aqueles elementos visuais, né? Aqueles elementos, aquelas linguagens que combinam elementos visuais com os elementos táteis, que é o caso do desenho, né? Da gravura, né? Feita em papel, no qual nós podemos tocar e sentir a textura, ou o relevo, por exemplo, feitas em alto relevo. A pintura, nós podemos sentir a textura da pintura, né? A escultura, nós temos uma linguagem tridimensional que nós podemos sentir também a sua forma, tá? No entanto, as artes visuais, elas são mais abrangentes, porque abrangem também
as artes gráficas, né, as artes digitais, feitas aí no computador, né, que já abrange as linguagens da informática, ao qual a gente não consegue, né, ter a gente não consegue sentir, né, ter um elemento tátil, percebê-las por um elemento tátil, né? Então elas são basicamente visuais. Ao passo que as artes plásticas, né, as demais linguagens visuais, elas também permitem, né, a sensibilidade tátil, né? Então, quando combinam elementos visuais e táteis, né, são as artes plásticas. E as artes visuais, elas abrangem tanto as artes plásticas quanto as artes visuais, como as artes digitais, no qual você não é possível você ter uma sensibilidade tátil, né? Uma experiência tátil. Beleza? Bom, a pintura, né? Vamos ver aqui a pintura, né? A pintura é uma das primeiras manifestações artísticas, né? Lá desde a pré-história, lá no Paleolítico, né, os nossos antepassados, eles já utilizavam a pintura. Então é uma das mais antigas, das primeiras manifestações artísticas. Ela consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional, suporte. Então é um quadro, uma parede, né? A pintura ela utiliza aí, são planos bidimensionais no qual você faz aplicação de pigmentos coloridos. Ok? Bom, nas pinturas, os principais temas retratados são a natureza morta, o retrato, a paisagem, temas religiosos, fatos históricos, alegoria, arte abstrata, que é uma arte não figurativa. E as principais técnicas de pintura são a pintura a óleo, a pintura acrílica, a aquarela e a têmpera, as pinturas com cores em barras e o afresco, né? Então aqui nós temos alguns exemplos aqui de temas na pintura. Esse primeiro quadro aqui é uma natureza morta, né? O que vem a ser uma natureza morta? É um quadro que representa, né, objetos inanimados, né? Aqui no caso nós temos aqui a representação de uma mesa, né, com frutas, né, jarros, garrafas, né? É uma natureza morta que representa aí objetos inanimados, ok? Dentro de um ambiente. Essa segunda imagem aqui já é um retrato, né? Aqui nós temos a representação do retrato de Albrecht Dürer, né, que é um grande artista do Renascimento alemão, né? Nesse terceiro quadro aqui nós temos uma paisagem, uma pintura que retrata uma paisagem, né? Aqui embaixo, na extrema esquerda, nós temos uma pintura religiosa, né, do Caravaggio, que representa aí a retirada de Cristo da cruz, né, após a crucificação de Cristo. Aqui do lado nós temos uma pintura histórica que retrata a primeira missa realizada no Brasil quando da chegada dos portugueses. Aqui nós temos a obra O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, que é uma pintura alegórica, né? O que vem a ser uma pintura alegórica? É uma pintura no qual todos os elementos da imagem, né, eles têm um significado, eles trazem um significado. Então aqui eles têm uma representação simbólica aqui que representa aí algo do mundo natural, né, ou imaginário, ok? E aqui nós temos uma pintura abstrata, né, do Kandinsky. É uma pintura que não retrata nada, nenhuma figura, nada que exista no mundo real, né? Ela apresenta tão somente traços, né, formas, ok? O que caracteriza aí uma típica pintura abstrata, beleza? Então esses são os principais temas aqui da pintura que pode ser realizada aí através de várias técnicas, como a técnica a óleo, a têmpera, afrescos e por aí vai. Bom, outra linguagem artística no campo das artes visuais, né, é a gravura, né? A gravura é a linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. Cada reprodução é assinada, datada e numerada. Mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. E aqui nós temos alguns tipos de gravura, né?
Uma desses tipos é a chamada monotípia, que ela é feita em placa de vidro, né? Como nós podemos ver aqui, ó, a imagem é feita, a matriz é feita numa placa de vidro, e a partir dessa imagem, dessa matriz em placa de vidro, nós temos aí as reproduções, né? A gravura em metal, nós temos também a gravura em metal que é feita sobre placa de metal. E aí as diversas técnicas, como ponte seca, água forte, água tinta, que nós temos aqui na segunda imagem. A matriz é feita sobre uma superfície de uma placa de metal e a partir dessa matriz nós temos as reproduções. A litografia, né? O desenho é feito a partir de um material oleoso sobre uma superfície porosa, que é a pedra litográfica, né? Como aqui nessa imagem aqui, né? Nós temos uma matriz feita sobre uma pedra, né? E a partir dessa matriz nós temos aí a reprodução do desenho. Temos também a estilogravura, que é quando a imagem é desenhada e entalhada numa placa de madeira, como nessa figura aqui, ó. A imagem, né, é esculpida numa placa de madeira, né, em alto relevo, e a partir desse relevo nós temos a reprodução dessas imagens. Temos também a lineologravura, que é a placa que é feita a matriz. Tem material sintético, né? A placa que é feita na matriz tem material sintético, que é uma borracha chamada linóleo, como nesse exemplo aqui nessa fotografia. A matriz é feita aqui a partir de um material sintético, que é uma borracha chamada linóleo. E a partir dessas matrizes são feitas aí as reproduções. E por fim nós temos a serigrafia, que é o desenho é feito em manequim sobre é feito em nanquim, perdão, gente, aqui eu botei errado, sobre um papel vegetal, depois transpassado em uma tela de nylon, né? Nesse exemplo aqui, nessa figura, ó, nós temos uma tela de nylon que tem a matriz aqui, ó, e nessa tela o artista ele passa a tinta aqui e a partir das porosidades aqui dessa matriz, né, a reprodução é feita numa superfície, né, num papel vegetal, no tecido que está abaixo dessa tela de nylon, beleza? É muito comum essa utilização dessa técnica aqui em confecção de camisas, né, de tecidos, ok? Bom, a terceira linguagem artística do campo das artes visuais é a escultura, né? A escultura se caracteriza por ser uma linguagem tridimensional, pois o escultor utiliza as três dimensões, altura, largura e profundidade. Pode ser percebida e entendida com olhos fechados, né? A palavra escultura ela vem de sculpere, que significa entalhar, e também é uma linguagem muito antiga, né? Ela existe há mais de 30 mil anos. Okay? Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui, ó, nessa primeira imagem, nós temos a chamada Vênus de Willendorf, que é uma escultura em pedra do período paleolítico. Então isso mostra o quanto a escultura é antiga. Aqui do lado nós temos a escultura Pietà de Michelangelo, né? É feita, esculpida em mármore. Aqui abaixo nós temos a escultura que é uma dos 12 profetas do Aleijadinho, aqui no interior de Minas Gerais, esculpida em pedra-sabão. Então a pedra, né, é o principal suporte para a confecção de esculturas, né? Mas essa convenção não é predominante, né? Não é totalizante, né? Porque aqui do lado nós temos uma escultura feita em areia. Olha como é que esse camarada aqui esculpe aqui um búfalo, né, em areia, né? É praticamente real, né? Você olhando assim à primeira vista, você pensa até que é um animal de verdade, mas não, é uma escultura feita em areia, tá? Então, essas são as características aí da escultura, ok? Bom, e aí nós temos a música, né? Depois das artes visuais, nós temos a música, né? Outra linguagem artística, né? A música ela vem do grego musique techne, que quer dizer arte das musas, né? Uma definição abrangente a música é arte feita com sons e silêncios, né?
é uma fonte de arte imaterial, pois não possui matéria física, e temporal, pois acontece no tempo, né? Então a música é uma arte imaterial. Ela não possui uma matéria física, né? Logo, você só consegue ouvir através de uma combinação de sons exaladas pelos instrumentos musicais, ok? Bom, outra linguagem artística é o teatro, né? O objeto artístico ou obra de arte é o espetáculo. Pode ser apresentado no palco ou fora dele. O espetáculo só existe no momento da apresentação, que é a relação artista e espectador. O teatro ele surge na Grécia Antiga, lá por volta do século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, que era o deus do vinho e da alegria. Um espetáculo tradicional é formado por cenas, e cada cena é composta pelos seguintes elementos básicos, que é o espaço, onde a cena acontece segundo o texto que está sendo encenado, o personagem, né, que executa a ação, e a ação, que é o que o personagem faz na cena. Então, um conjunto de cenas forma aí uma narrativa, beleza? Então, gente, eu vou apresentar para vocês em seguida uma breve cena aqui de uma peça teatral para vocês entenderem aí como é que funciona aí essa linguagem artística que é o teatro. Nossa Senhora! Mãe! A senhora não vai acreditar que eu acabei de ver agorinha ventando em cima do namorado de gracinha! Levanta desse sofá, menina! Acabei de tirar uma merda daí e vem pra outra! Ai, mãe, esquece o sofá, eu tenho pra falar pra senhora importante! Já te falei pra você parar de fofoqueira, para que dá uma vez dois pra cuidar da sua vida, menina! Ah, você não quer saber quem que é, não? Não! Nem se fosse sua filhinha, a Ruth! A Ruth? A Ruth mesmo! Filha, vai cuidar da sua vida, ficar inventando as coisinhas pra nós. Inventando, né? Ninguém mandou você ficar dando em cima do namorado da nossa irmã. Eu não tava, não. Tá? Quê? De novo, Ruth? De novo você tava dando em cima do namorado? Ai, eu não tenho força. Você foi desejando meu corpinho, me chamando de flor. Nada, não, me tem oferecer. Dá uma parecida mesmo. Foi com essa briga. Você vai atender a porta. E vocês duas vão ver que a sua irmã preguiçosa tá dentro lá dentro. Não. Anda, menina! Anda! Que eu fiz merecer isso, senhor? Ô, mãe, você não sabe quem tá aqui. Você viu pro carteiro? Manda entrar. Pode sentar aqui, seu Juca, na pontinha do sofá. Vai lá, eu vou chamar essa irmã pra deixar pro moço, menina. Ô, gente, a mãe tá chamando. Sorte, seu Juca. Cade, dona Maria, tudo bem com a senhora? Vou ir, né? Uma filha fofoqueira, a outra preguiçosa, a outra oferecida, a outra certinha. Até parece. Enfim, dona Maria, eu estou aqui na sua casa para entregar essa carta, vinda da capital. Chama esse trem aqui. Essa não tá chegando de braço não, viu?
Bom, gente, vamos falar agora da dança, né? A dança é a arte do movimento, né? Mas que movimento é esse que proporciona aos que executam e aos que apreciam tanta magia e admiração? É o que nós veremos no próximo slide. A origem do termo dança é o francês danser, que significa mover-se de um lado para o outro, né? Bom, o movimento, né? O movimento é o resultado da captação de energia pela mente e da emanação pela emoção e pelo físico, que pode provocar ou não o deslocamento, tá? Então esse é o movimento aí característico da dança, tá? Bom, os elementos da linguagem da dança, né? Assim como qualquer linguagem, como outras linguagens, a dança também tem os seus signos, né? E quais são esses signos? Né? O movimento corporal, que é tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos e etc. O espaço, que é a relação entre o corpo e o espaço, que é o ambiente no qual está. O corpo em relação ao seu próprio corpo, ou em relação ao outro corpo e um outro objeto. E o tempo, que é a velocidade em que são executados determinados movimentos, pode ser rápido, moderado ou lento. É uma qualidade bastante subjetiva, pois se deve sempre ter um parâmetro de comparação para definir o que é rápido e o que é lento, beleza? Bom, gente, no próximo slide eu vou passar um vídeo para vocês de uma representação de um balé, tá? Para vocês entenderem mais ou menos, né, o que caracteriza aí a linguagem da dança. Bom, gente, aqui nós chegamos às artes híbridas, né? O que vem a ser arte híbrida? Bom, a arte híbrida não é tão nova quanto parece, né? Há séculos se vê a arte ser criada e apresentada por um conjunto de expressões
principalmente as artes cênicas, que naturalmente é um grupo de expressões variantes criativas, né? Então, de uma certa maneira, a arte híbrida ela conjuga várias linguagens artísticas, né? Ela reporta os trabalhos cuja base de criação pode ser o teatro, concomitante com a música, a dança, as artes plásticas, as artes visuais, enquadrada também como midiática e o cinema. Enfim, é um grupo de expressões artísticas que é apresentado como complemento de partes que formam um todo. Então, as artes híbridas, elas conjugam várias diferentes linguagens artísticas, né? O teatro, por si só, ele já é uma linguagem artística, né? Porque nele você tem elementos cênicos, né? Mas também você tem aspectos do cenário que remetem às artes visuais. Você tem o texto teatral, que é o roteiro, que remete à arte literária, ok? No caso ainda da ópera, por exemplo, você tem uma conjugação com a música, porque são cenas cantadas, né? Então as artes híbridas se caracterizam pela conjugação aí, pela presença, né? Mistura de vários elementos artísticos. É como aqui na imagem ao lado, né? Que nós temos aqui uma performance que mistura elementos visuais, né? Pinturas visuais, com pessoas, né, fantasiadas, pintadas, né, fazendo aqui representações aqui. Então nós temos aqui combinação de elementos cênicos com instalações, né, elementos escultóricos e elementos das artes visuais, né? Então a arte híbrida, né, as expressões híbridas, as performances, os happenings, eles são marcantes principalmente na atualidade em razão dos trabalhos de arte aí contemporâneo, ok? Bom, gente, e com isso nós encerramos esse conteúdo teórico e vamos aqui encerrar essa aula colocando em prática, que é uma novidade que eu estou trazendo essa semana para vocês, que é trazendo questões de Enem de vestibulares, né, que tem a ver com o tema que nós acabamos de abordar. Bom, aqui eu trago para vocês uma questão que não foi tema do Enem nem de vestibulares, mas que foi tema do concurso da Prefeitura de São Luís do Maranhão para o Magistério de Educação Artística, né? Ou seja, voltada para pessoas com curso superior, licenciatura em Educação Artística. Mas vocês não precisam ficar assustados, porque o nível é o mesmo das provas do Enem e dos vestibulares, ok? Então a questão que eu trago, ela nos apresenta aqui no seu enunciado o seguinte: as linguagens artísticas estimulam diversas faculdades, a leitura de um livro, a imaginação, a pintura, a criatividade, o teatro, a dança e a música, a percepção da voz, do olhar e das expressões corporais. Assim, o ensino de arte contribui para o desenvolvimento do indivíduo. E aí o comando da questão nos pede: para atingir esse objetivo, é importante, alternativa A, valorizar o intelecto em detrimento da linguagem artística. Alternativa B, ter consciência de que o cotidiano é absorvido independentemente das linguagens artísticas experimentadas. Alternativa C, ter consciência de que a experiência estética é essencial no cotidiano. Alternativa D, abordar as linguagens artísticas como originadas nas irrealidades do mundo. Ou, alternativa E, libertar o indivíduo das amarras do cotidiano inconsciente. Bom, gente, para o ensino de arte contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, né, em suas várias capacidades, né, estimulando a imaginação, a criatividade, a percepção da voz, do olhar e das expressões corporais, é necessário, né, que nós tenhamos consciência e valorizemos, né, a experiência estética como essencial no nosso cotidiano. Ou seja, a apreciação, a promoção da experiência estética, né, no cotidiano, né, ao longo de nossa vida, ela se torna assim, fundamental para que o indivíduo desenvolva aí essas diversas faculdades. Então, a partir dessa análise, deixa eu só ligar aqui o ponteiro. A partir dessa breve análise, né,
A alternativa correta é a alternativa C de casa, né? É importante que o indivíduo vivencie a experiência estética, né? Vivencie as várias linguagens artísticas, né? As artes visuais, como a pintura, a escultura, a gravura, o cinema, o teatro, a dança, a música, as artes híbridas, ok? Para que ele possa, para que isso estimule, né, o desenvolvimento das diversas faculdades, ok? Bom, gente, aqui eu tenho o gabarito da questão, o comentário da questão, ok? Se você quiser baixar o PDF dessa aula, como sempre, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo, para quem quiser ou deseja baixar, ok? Esse conteúdo. E assim encerramos essa temática aí de arte, beleza? Mais uma vez eu peço, dê um like no vídeo, ok? Se inscreva no nosso canal, ajude aí o Prof. Enem aí a dar aquele up, beleza? Um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo.